Continuamos repercutindo a CPI da pandemia. Agora falamos com o presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Senador, boa noite. Muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem, senador? Eu ouço bem. Boa noite. Boa noite aos telespectadores da CNN. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu, senador. Estamos atrás para o senhor entrar no Expresso CNN. Faz tempo, mas diziam que o senhor só gostava de falar no fim de semana. Claro, não é gostava, é porque o trabalho está muito grande, eu sei. Mas muito obrigada. Eu já quero dizer que venha sempre, porque ouvi-lo é muito importante. Senador, eu não sei se o senhor nos acompanha, mas aqui a gente tem um papo muito reto, assim como o senhor tem também ali na condução da CPI. Acabamos de entrevistar o senador Ciro Nogueira. Senador Ciro Nogueira disse que tem uma bola de cristal. Palavras dele, aí, bola de cristal. E que o G7 já não é tão 7 assim e que ele já está contando com 2 ou 3 desistências para o outro lado. É intriga da oposição ou não, senador? Ele podia me dar os números da Mega Sena que está acumulada, para você, que a Quase gente ia ficar pedi. milionário. Veja bem, a minha postura ali como presidente da CPI, inclusive o Ciro votou em mim. Sim, ele disse isso. É que as pessoas, às vezes, elas pegam as coisas no momento. Os governadores que foram convocados hoje não foram convocados hoje, eles foram convocados no dia que a CPI foi instalada. Se você puxar um pouco e pegar o escopo da CPI, você vai olhar que no escopo da CPI que o senador Randolph apresentou, ele falava na omissão do governo federal e o problema de oxigênio no estado do Amazonas. Aí o senador Girão colheu 45 assinaturas pedindo para nós também investigar governadores e prefeitos, tá certo? E foi a pensada, no dia que se abriu essa CPI, naturalmente nós temos que investigar governadores e prefeitos. Então não sei por que o susto de termos convocado. E aí qual foi o critério que fizemos? O critério foi dos governadores que tiveram operação da Polícia Federal em seus estados. Nós tínhamos que ter um critério mínimo, tá certo? E nós fizemos isso. Aí eu sugeri a eles, eu falei, olha, vamos ouvir os governadores primeiro, que são 9, tem muito mais prefeito para ser ouvido. A partir do momento que a gente conseguir, porque 9 prefeitos, se nós formos ouvir 3 por semana, nós passaremos 3 semanas ouvindo praticamente um mês. A CPI já tem mais de um mês, sim. Nós temos 2 meses e eu quero concluir, eu pretendo que essa CPI se conclua com os 3 meses que ela foi criada. Nós não temos, temos que ter um ponto final. Então não é que mudou de lado, que não mudou. Eu, como presidente, eu sou obrigado a cumprir o que diz o escopo da CPI. E não fui eu que fiz o escopo da CPI. Foi o Senado que aprovou. Porque quando o ministro Barroso determinou que o Senado abrisse a CPI, só era a CPI do Randolph. E depois foi apensado a CPI assinada pelo senador Girão, né? Então, hoje, o que foi? Nós fizemos uma reunião separado para não ter as discussões, dissemos, olha, vamos convocar os governadores e os prefeitos. Eu falei, eu acho que os prefeitos nós podemos esperar um pouco mais para ver como vai o andamento, né? Foi acordado. Chegou lá, aí me aparecem outras convocações. Veja bem, é fácil convocar o Papa. Agora, eu tenho poder para convocar o Papa? Não tenho poder para convocar o Papa. Como é que eu vou convocar o Papa? Tinha lá, tem ofícios convocando a OMS. Veja bem, a Organização Mundial de Saúde vai se deslocar, não sei de onde, para vir aqui prestar. Não vem. Então, tem coisas que aí dizem, olha, e aí eu, como presidente, eu não posso querer somente aprovar requerimentos e ofícios de um grupo e deixar o outro grupo que quer investigar também e tem direito de investigar, dependendo de todo dia estar ali reclamando. Olha, não quero investigar os governadores, não quero investigar os prefeitos, não quero investigar não sei o quê. Então, nós temos que investigar. Agora, não depende de mim.
A Constituição ela é clara, nós não temos o poder de convocar governadores, não temos o poder de convocar presidente e nem temos poder de convocar ministro do Supremo. Tem requerimento convocando o ministro Supremo. Sim. Tem requerimento convocando o diretor da Polícia Federal. Como é que o diretor da Polícia Federal pode ir à CPI para falar sobre as investigações da Polícia Federal? Como é que pode? Convocando a doutora Lindora. E o doutor Aras mandou uma mensagem para todos nós, dizendo, olha, isso não tem cabimento, não tem mesmo. Se ela investiga, se ela denuncia, ela vai lá na CPI dizer o quê? Eu estou investigando a Mona Lisa Perrone, sabe? Como é que isso é secreto? Não, estou dando um exemplo, não pode. Estou brincando, senador. Sim. Não. Senador, me perdoe interrompê-lo, até porque o áudio está variando um pouquinho, aí enquanto a gente faz os ajustes, eu reitero a minha pergunta. Eu perguntei para o senhor em relação à robustez política, à musculatura desse grupo que impôs, então, e que está impondo para o governo federal e para os governistas a maior preocupação, embora as declarações sejam no sentido contrário. Minha pergunta para o senhor é, o G7 continua G7 ou está trincadinho, senador? Eu não quero mais convidar ninguém para jantar na minha casa, não. Não tenho mais condições, não. Então, isso significa que teve ali algo difícil demais, que não é já mais tão consonante. Não. Veja bem, eu tenho tido uma dificuldade, lógico, eu tenho que ter dificuldade com todos os senadores. Mas aquilo que é acordado tem que ser cumprido lá na hora, não pode se mudar de opinião na hora, porque isso não é lógico, não é justo. Eu me aborreci com o Girão, é meu amigo pessoal, mas eu me aborreci com ele, porque nós acordamos uma coisa lá dentro, aí chega lá fora é outra. Nós acordamos, por unanimidade, convocar os 9 governadores. Correto? Eu coloquei primeiro o governador do Amazonas. Foi convocado à unanimidade. Quando chega o governador do Pará, aí o senador Humberto disse, não, eu sou contra. Aí o senador Renan, eu sou contra. Peraí. Que conversa é essa? Quer dizer, um governador é unanimidade e outro vocês são contra, por quê? Qual a justificativa, se nós acordamos convocar todos os 9? Não, mas não tem rompimento, são meus amigos, são pessoas que eu tenho uma relação boa, não há rompimento nenhum. Mas ninguém vai mais jantar na sua casa, é isso? Eu vou economizar. Oh, meu Deus, senador! Vamos lá. Caio Junqueira chega na conversa e daqui a pouco também tem a participação da Renata Agostini. Vamos lá, Caio. Senador, bom, primeiro obrigado de ter entrado aqui conosco. Isso. É um sonho antigo, o senhor vir aqui no Expresso e a Mona Lisa vai falar isso no final, mas eu já falo também... Eu já falei, senhor... Caio, já falei. Eu falo também para o senhor que estamos à disposição aqui no Expresso todo dia entre 7h30 e 9h30, atendemos a nossa freguesia nesse horário. Caio! Tá? E queremos que o senhor retorne. Isso muito posto, bom. A minha dúvida, senador Omar, é até que ponto os interesses regionais de cada um, eu vou colocar de cada um dos 18 senadores, né, 11 titulares e 7 suplentes, até que ponto os interesses regionais de cada um nos estados e as disputas eleitorais não podem atrapalhar ou devem atrapalhar um projeto coletivo da CPI? Eu tento fazer isso. Tento fazer por quê? Eu não sei, eu acho que eles não estão me ouvindo. Estamos sim. Estão ouvindo? Muito bem. Eu tento fazer isso, Caio. É lógico que é difícil. Eu acho que a questão política ela é muito complexa. A questão política nunca foi fácil. Mas a questão política tem uma coisa importante. É argumento. Você argumenta para você chegar num acordo e esse acordo não ser rompido na hora da votação. Isso aí é uma coisa que eu tenho preservado. Agora, eu não tenho eu não presido dois tipos de senadores. Eu presido um grupo de 11 senadores e 7 suplentes. Que cada um tem um pensamento dessa forma, cada um tem responsabilidades com o Brasil, principalmente, porque nós somos senadores eleitos pelos estados,
mas nós só somos senadores do Brasil, nós não somos senadores somente do Estado. Sim. Então, qual é o grande problema e o problema macro que nós encontramos hoje? O medo de uma terceira onda, né? Alguns especialistas estão falando. Eu vi hoje no meu estado um crescimento na ocupação de leitos hospitalares. Sim. Eu vejo em alguns estados o crescimento, a preocupação. E até hoje a gente não sabe como se comportar. Cada um vai se comportar de um jeito. Infelizmente é isso que está acontecendo no Brasil. Eu há pouco estava dando uma entrevista para RTP de Portugal. Pediram uma entrevista, eu estava dando uma entrevista. Eles já vacinaram, segundo o jornalista que me entrevistou, lógico que a população de Portugal não dá nem para se comparar com a população brasileira, nem o tamanho de Portugal conosco. Mas eles já chegaram acima de 50% da vacinação em Portugal. A vida volta ao normal. Enquanto nós não tivermos 50%, 60% de vacinados no Brasil, a nossa vida não será normal, não será igual nunca mais. É esse o entendimento que a CPI, eu procuro passar para a CPI. Lógico que existe a compreensão de uns e existe a compreensão de outros. Mas eu tenho que respeitar a opinião de cada um, porque ele está ali. Ele foi eleito pela população do seu estado, foi escolhido pelo seu partido para participar da CPI. Eu não tenho como intervir no pensamento dos senadores. Senador, nós temos 4 minutos e meio ainda de entrevista. Infelizmente, o contato já foi no finalzinho, senão quem briga comigo é o William Vac. Ele é bravo. Brincadeira, não é não. Mas é só para a gente manter aqui a nossa linha de perguntas e respostas. Agora, quem participa é a Renata Agostini, que está chegando para o papo. Renata, por favor. Senador, boa noite. Nessa linha agora que o senhor indica, né, que esse racha do G7, de fato, estremeceu ali a relação, como fica, então, a estratégia para apreciação dos requerimentos de quebra de sigilo? Houve uma opção por não incluir na sessão de hoje. Bem, a quebra de sigilo, o que nós decidimos, nós temos que ter argumentos e provas suficientes para a gente quebrar. Nós não podemos sair quebrando aleatoriamente sigilo bancário, fiscal, telemático das pessoas, porque nós queremos. Nós temos que ter alguma substância. E essa substância está chegando às nossas mãos através dos requerimentos que nós fizemos, através da investigação. No momento certo, não tenha dúvida que será feito isso, se for necessário. Não dá para passar a carroça na frente dos bois, porque senão nós não temos nem argumento, porque a pessoa pode recorrer na justiça, dizer, olha, meu sigilo está sendo quebrado, sem nenhum argumento, sem nenhum fato concreto. Versão nós temos muitas. As versões aparecem toda hora. Agora, fato concreto, nós estamos colhendo esses fatos para que a gente possa quebrar o sigilo bancário, não é só bancário, telemático, de e-mail e tal. Então, essas informações, principalmente sigilosas, só para vocês terem uma ideia, eu não sou muito bom nisso. A CPI tem hoje 300 gigabytes de informações, dos quais 100 gigabytes de informações sobre sigilo. São sigilosas. Então, é um negócio enorme de documento, até os responsáveis pelo cofre estão preocupados com o número de informações que nós estamos chegando. É lógico que a grande maioria vem já através de pendrive e tal, mas nós temos que analisar, e os senadores que fizeram esses pedidos de informação, eles têm que analisar um a um e por que fizeram, porque cada pedido de informação deve ter uma razão para fazer. Eu estou me alongando, mas não há nenhuma possibilidade nesse primeiro momento, de a gente fazer alguma coisa soldada. Vamos fazer conforme a lei manda e nós vamos fazer no momento certo, irá ser feito sim. Sim, senador, para fechar, quanto tempo tenho? 1 minuto e pouquinho. Senador, o senhor disse ontem, naquela entrevista coletiva, que também não é usual, né? O senhor dá entrevista coletiva depois da sessão, nós não seremos desmoralizados. Exatamente essa não desmoralização será no novo depoimento do ex-ministro Pazuello? Essa frase foi para Pazuello? Com certeza. Em relação a que especificamente? O que rapidamente? Por exemplo, o quê? Ontem, por exemplo, a doutora Mayra, ela desmentiu o ex-ministro Pazuello várias vezes.
fui eu que estou desmentindo, ela mesma desmentiu, em datas, horários, e tem mais coisa para ser desmentida. Mas não foi só ele que omitiu e mentiu. Vamos deixar claro. Sim. Desde o primeiro depoimento, o ministro Mandetta, ele omitiu muita coisa. É uma pena que eu não tenho mais tempo para te explicar algumas coisas que nós temos, mas eu fico à vontade, à disposição de vocês para falar. Mas, e claro, eu queria te fazer uma... Por favor, diga. Eu queria fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade. Para mim, você senador? É Perrone. Você é Perrone. Ah. Tem uma família no interior do Amazonas, Perrone. Meu Deus. Não é minha não, senador. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muito difícil. Eu espero Se fosse Souza, Silva era outra coisa, mas Perrone. Eu espero que seja uma família afável, que tenha uma lembrança boa, porque senão não vai ter a segunda vez. Não, os Perrone. Perrone é tudo de São Paulo. É tudo de São Paulo, senador. Não tem essa. Senador, infelizmente eu tenho que encerrar. Não são, não. Eu tenho que encerrar, mas eu quero dizer para o senhor, muito obrigada por nos atender. Sim, já deixo o convite para uma próxima, sem dúvida. E eu posso fazer uma confissão, já que a gente entrou para o campo da particularidade. Quando o senhor fala, por favor, senadores, é um espetáculo. Muito obrigada, senadora. Até a próxima. Boa noite. Eu volto a falar com vocês a hora que vocês quiserem. Um abraço e obrigado pelo espaço. Muito obrigada, a gente que agradece.